A princípio, vamos estar falando aqui da Mirror Match, beleza? Tá. Na Mirror Match, geralmente eu tenho adotado o seguinte side. Eu tenho retirado os 3 Kessig, tá? Porque justamente entra naquele aspecto que eu disse. Você perde um turno, geralmente, às vezes, seu turno 2, por exemplo, para pagar ali as 2 manas, fazer um Kessig, tomar um Bolt, na volta o cara faz Monastery, Kuldota e te arrebenta, por exemplo, tá? Então eu não acho que tenha sido interessante manter o Kessig pra simplesmente fazer um bicho, toma Bolt, e aí eu tomo prejuízo depois. E eu tenho tirado 2 Lava Dart, até porque a gente vai estar entrando com 4 End the Festivities, que eu acho que é uma carta melhor, né? Mais efetiva ali, ela resolve melhor o cool Dota. E eu tenho optado por ter uma Smash Transmitterings, tá? Que pode sim ser 2 cópias, tá? Eu acho que, assim, é complicado às vezes a gente ter mais de 2 cópias, porque Smash, ela é uma ótima carta, porque essa match eu sinto que ela é muito resolvida às vezes em quem resolve mais Synthetizer, beleza? Então a Smash meio que quebra o Synthetizer, ele tira a oportunidade do cara ele fazer mais valor, gerar uma ficha que é muito relevante a maioria dos jogos. Porém, eu penso na seguinte situação também. Imagina se eu tô ali numa situação de jogo em que eu preciso muito de uma carta útil, cara. Eu preciso de uma carta, seja um Bolt, seja um End, seja um Cool Dota. E aí vem do topo uma Smash, né? E o oponente não tem, às vezes, ali um artefato. Porque, às vezes, muitas vezes, cara, na Mirror você vai precisar fazer, tipo, uma Great Furnace para poder estourar o seu Cool Dota. Porque o seu Cool Dota anterior que levou. ah, o End já tá, o cara já matou os seus anteriores, e aí você precisa fazer pressão de alguma forma. Então, na maioria das vezes, acaba não sobrando artefatos na board nessa match. Então você não quer que aconteça de ter ali uma situação que você vai precisar de uma carta útil e vai dar top down no Smash, entende? Por isso que eu acho que ela entra aqui como uma carta situacional e que em alguns momentos simplesmente vai ganhar o jogo pra você, porque vai tirar muito valor do seu oponente, vai dar 3 de dano, cara, que é excelente. Então, né, acho que é isso. Sobre a questão de postura, eu acho que é interessante a gente estar adotando uma postura de sempre resolver os problemas e não simplesmente tentar racear com tudo e sair jogando tudo na cara do oponente. Eu acho que é muito interessante que a gente remova os bichos aqui nessa match. Não podemos deixar a Monastery, não podemos deixar os Kessig, se o oponente deixar alguns players. Eu percebo que tem optado por deixar os Kessig no post-side. Então, sempre resolver esses bichos, né? E aí depois a gente ir tentando fazer ali o valor ali com o Synthetizer, poder estourar ali, fazer um bicho, uma token, e controlando aos poucos esse jogo até que você vença ele, tá? Ao invés de simplesmente ir jogando tudo que você tem na face do oponente, e às vezes, pô, o cara botou uma. Você vai. Vamos por exemplo aqui. Você tá ali num turno com uma mão que tem como remoção apenas um Chain Lightning. Você vai abrir de mana Chain Lightning na Mirror Match? Não. Você vai guardar esse Chain Lightning pra matar um problema que o oponente vai colocar na board, entende? Essa postura que eu acho interessante. Então daí você passa, às vezes, ou você tem uma Monastery na draw, o oponente fez mana, vai. Você vai fazer a sua Monastery pra morrer ali no seu próprio turno? Você não vai fazer. Então você vai optar por uma jogada. Ou, por exemplo, eu posso passar com um Bolt, e aí no turno do oponente vai que ele faz um Kessig. Eu dou o meu Bolt no Kessig dele, e na minha volta, eu baixo a minha Monastery, ponho outro terreno, e aí eu faço mais alguma coisa que faça com que minha Monastery bata mais. Então eu posso ali, Monastery, artefato, pum, vai. Entendeu? Então a gente tem que saber maximizar esses momentos, essas oportunidades, qual o oponente não vai resolver os nossos problemas no nosso próprio turno, tá? Busque fazer com que ele utilize o turno dele para resolver as suas criaturas, certo? Porque dessa forma você vai conseguir sempre gerar algum tipo de pressão, controlar os problemas dele, ou às vezes ele nem vai conseguir impor tantos os problemas dele, porque todo turno dele vai ter que resolver os seus, tá? E aí provavelmente quando ele conseguir resolver algum problema dele, você vai ter a resposta e você vai continuar jogando um jogo melhor do que o seu oponente, beleza? Eu acredito que questão de postura é basicamente isso, né? Claro, tem a questão do RNG aqui na Mirror, não tem como não falar. Se você comprar só terreno e seu oponente comprar bem melhor que você vai perder. Isso é fato, isso é Magic. Tá? Então, isso é uma questão que não tem como controlar. Eu acho que questão da postura que a gente pode tomar ali, eu acho que deu para ter uma ideia legal. Tá? Eu vou estar mostrando aqui uma partida que. Eu vou tentar mostrar uma partida de cada que eu fiz na liga contra essas matches. Então, eu vou mostrar aqui uma partida que eu fiz de Mirror, né?
pra gente analisar e dar uma olhadinha junto ali em algumas decisões, enfim, tá? Deixa eu só. Eu anotei aqui o nome. Tá. Oponente. Vamos dar uma olhadinha aqui numa mirror. Sputnik, cadê? Beleza, vamos lá. Vamos lá, beleza. Aqui na Mirror Match a gente abre uma mão excelente, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá que eu tenho medo de vocês não conseguirem ver. A gente abre uma mão excelente. Eu não sabia que era Mirror, então Mana Monastério, de praxe. Por sorte, o oponente ele não resolveu a nossa Monastério. Portanto, nessa situação, o que a gente já pode notar? Pô, se ele não matou, ele optou por fazer Mana Estrela, provavelmente ele tem um Kudota, tem alguma coisa, um drop 2, talvez um Kessig, algo do tipo, mas ele naquele momento aparentemente não tinha um Bolt, não tinha uma remoção, porque senão o correto seria claramente ele remover a meu monastério. Mas aí você vai perguntar, pô, mas aí pode ser Affinity também. Realmente, pode ser Affinity também. Tá? Mas é uma mirror. Geralmente a gente que tá jogando League o dia todo, cara, se o oponente sai de Great Furnace e estrela, 90% das vezes é mirror, tá? Mas, tá bom. No caso, eu já imaginei que seria uma mirror e que ele não tem provavelmente a remoção para o monastério. Aqui eu faço uma jogada incrível, né, pro turno 2, que é o Implement of Combustion fazendo Cool Dota. Eu vou procar aqui 2 vezes a minha monastério. Vamos lá. Comprei ali outro terreno, bati, 3, beleza. O oponente ele achou a remoção provavelmente, portanto ele fez ali uma Galvanic Blast juntamente de um Voldaren. Aqui é bem importante a gente notar que talvez o oponente tinha Galvanic, mas aí ele pensou, cara, não quero dar pra 2 porque pode ser um Blitz, né? E ele pode ter mutagênico, também pode ser essa linha. Então, ou ele comprou ali no topo do deck. Então a gente aqui pega um Kessig, já vamos baixar o Kessig. Provavelmente vamos aqui fazer o terreno e já dar um Lava Dart ali no Voldaren e causar um dano espetacular, né? O oponente já tá indo a 12 de vida. O oponente faz ali um Reckless Impulse. Ele compra ali, ele mostra ali uma Galvanic e compra um Bolt. Ele dá um Bolt no meu Kessig, eu compro o terreno, né, gente? Foda aqui. Mas seguimos no jogo aqui. Temos uma pressãozinha aqui do Kudota. Ele tem aqui um Galvanic Blast para poder castar, que a gente bate normalmente. O oponente ali vai estourando estrela. Aqui ele vai para a linha de tentar ir para uma race, né? Que a gente compra outro Kessig. E aqui a gente dá o letal, né? Com o Kessig mais do Lava Dart e o Lightning Bolt. Vamos pro post-side. E no post-side, nós fizemos aquele esquema, né? Aqui o site. Tirei os Kessig, tá? E tirei 2 Lava Dart, subi um Smash e as 4 End, beleza? Aqui é uma mão muito boa, né? É uma mão que eu gosto. É uma mão que eu gosto. Eu adoro mão que consigo sair de Mana Voldaren pra fazer um Cool Dota na 2. Tem uma remoção pra um problema dele, pra resolver um problema dele. Tem o End. Essa mão pra mim é perfeita. Beleza? Vamos lá. O oponente também equipa 7 cards. Sai de Mana Monastery. Pessoal, sempre, lembra como eu disse? Sempre resolver o problema. Sempre. Então aqui, eu mudei a minha jogada de turno 1. Por mais que Voldaren na 1 com Cool Dota na 2 seja a minha jogada preferida, eu optei aqui por quê? Matar o Monastério. É a jogada mais, na minha opinião, é a jogada mais interessante a se fazer. Até porque ali na volta, de repente, o oponente faria mana, Lava Dart e alguma outra coisa problemática. E aí eu ficaria muito atrás. Então a gente remove o problema, passa o turno. O oponente ali vai jogando ali os bolts na nossa cara, jogando da forma com que eu disse que eu não acho que seja a mais correta, que a gente faz sem pensar muito ali um cool Dota com Voldaren. Não tem por que a gente ficar, mas não vou fazer porque ele vai ter End the Festivities. Não, tem que fazer, cara. Se tiver, parabéns. Aqui, perfeito, a gente faz ali o Reckless Impulse primeiro, né? Pra ver se de repente a gente acha um drop dele, às vezes a gente acha até um end dele mesmo. Porque é interessante fazer nesses momentos, porque se a gente encontra de repente um end de Festivities no topo, é mais interessante que a gente utilize o do exílio do que o da nossa mão, correto? Então, fiz ali primeiro, ali a gente achou uma Monastério, um Chain Lightning, eu opto por resolver os bichos e bater 3, para na volta podermos fazer ali uma jogada de Monastério
de certa forma, seguro, vamos dizer assim, porque a gente tem Monastery e mais dois burns pra proteger, de repente, ela de um Galvanic pra 2 ou algo do tipo. O oponente faz outra Monastery e ele respeita, né, ali. E a gente vai sair de Monastery também, a nossa. Vamos dar um Chain Lightning na Monastery dele, sempre resolver os problemas. E eu não vou. E aqui nesse momento não precisa da ganância, né? A gente pode proteger a nossa Monastery de qualquer coisa. De repente ele fez uma misplay ali, o qual ele poderia ter usado o Bolt, ele não usou. Ó, ele tinha uma Galvanic. Então, ou ele comprou essa Galvanic. Então a gente passa ali de uma forma com que eu posso proteger a minha Monastery, mas também eu tenho um Bolt para remover um Kessig, certo? Então, porque a Galvanic, minha Galvanic aqui não vai matar um Kessig. Então eu tenho aqui uma remoção pro Kessig. Se precisar, eu tenho uma remoção para Monastery, se ele der os taps, é claro. Não vou me arriscar em dar uma Galvanic numa Monastery em que ele possa proteger e aí vai frustrar a minha jogada, beleza? Então aqui ele vai dar uma Galvanic Blast aqui na minha Monastery. Eu tenho como proteger ela, né? A Galvanic dele tá dando 2. Eu dou um Bolt na cara dele e ele concede. Beleza? Que ele já tava locado, basicamente. Provavelmente, talvez ele até morresse no próximo turno. Então, é basicamente isso a respeito da Mirror Match. Beleza? Agora a gente vai. Vamos falar um pouquinho de outra match. Show, galera.